Olá, gente. É um privilégio estar aqui para poder compartilhar mais uma porção do Evangelho com vocês. Quero deixar aqui Mateus, livro de Mateus, capítulo 2. Livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15, que diz assim: Tendo eles partido, e eis que apareceu o anjo do Senhor a José. E em sonho, esse anjo disse a José: Toma o menino, a mãe do menino, e foge para o Egito, e lá permaneces até que te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que do Egito chamei o meu filho. Esse é um texto que nos fala, no primeiro momento, que Jesus tinha nascido, foi visitado pelos magos, orientados pelo rei Herodes, que ao verem o menino rei, o avisasse para que ele pudesse adorar, mas ele não queria adorar, ele queria matar Jesus. E é um texto que está dentro do contexto assim bastante interessante, e mostra José na sua intimidade com Deus e Maria. E todo o processo, não foi à toa que o Senhor escolheu Maria e escolheu José para trazer Jesus a essa terra, a este mundo dos humanos, porque eles tinham afinidade com Deus, eles tinham intimidade com Deus. Aqui não fala de performance, aqui não fala de ser hipócrita, ser um ator, né? A palavra hipócrita tem a ver com ator. Aqui não fala de fingir em servir a Deus, fingir em cantar, fingir em pregar, fingir em ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, fazer mágica diante da igreja. Não, eles, escolhidos por Deus, não escolhidos eles, não foi eles que se escolheram para receber o menino Deus e criar esse menino para que ele cumprisse a missão de João 3,16, onde a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles foram escolhidos porque o histórico deles era um histórico de intimidade com Deus, era um histórico de fidelidade a Deus. E depois deles terem fugido para o Egito, depois deles serem visitados pelos magos, eles então fogem para o Egito por ordem do Senhor. José é avisado para que ele fugisse com Maria e com o menino, porque Herodes estava querendo matar o menino. Certamente ele mandou batedores, ele mandou caçadores, ele mandou os seus milicianos para que encontrasse esse menino, Maria e José, para que eles fossem exterminados. Mas havia uma profecia dizendo que isso ia acontecer. Havia uma profecia dizendo que o Filho de Deus seria chamado do Egito. Do Egito chamei o meu filho. E aqui se cumpre, José tem que ir para o Egito, se esconder no Egito, fica lá um certo tempo, até que Deus o mande de volta, para que ele vá habitar em Belém, junto com Maria e o menino Jesus, e teve outros filhos e filhas com Maria. E a palavra então nos mostra que, consequentemente, o intento do diabo, o intento dos homens, não foi bem sucedido. Porque quando nós temos afinidade, intimidade com Deus,
A Bíblia diz que Deus não deixa que nada aconteça. É diferente acontecer, às vezes, as coisas que são boas ou negativas para nós. Gente, tem crente que fala, nada de negativo vem acontecer. Isso é mentira. Isso é conversa fiada. A Bíblia diz que somos chamados para uma guerra. Ovelhas, nós estamos ovelhas no meio de lobos. A Bíblia diz que somos chamados para enfrentar a aflição e estar aflitos. A Bíblia diz que nós somos chamados para uma batalha espiritual. E é uma guerra também natural, querendo ou não. Enfrentar a vida, enfrentar a morte, enfrentar as doenças, enfrentar os homens maus, os falsos obreiros, falsos pastores, falsas pastoras, enfrentar tudo que não presta nessa vida. Mas tudo isso Jesus nos avisou, que a coisa não seria mole. E Jesus então, né, o menino Jesus é tomado por José, José toma o menino e Maria, foge para o Egito para que se cumpra a palavra de Deus. Do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. E lá ficou. Irmãos, às vezes é necessário se refugiar. Às vezes é necessário se afastar. Às vezes é necessário dar um tempo, buscar um refrigério, renovar as forças. E isso tem sido um problema muito sério na vida dos crentes. Tem sido uma coisa muito séria na vida dos cristãos. Porque quando você fala para alguém, rapaz, você precisa descansar, você precisa cuidar da saúde, você precisa melhorar o seu coração, o seu pulmão, o seu cérebro, pelo menos com umas 2 caminhadas por semana. Alguns dizem assim, isso é vaidade. Ué, mas se a própria palavra lá em Coríntios, por Paulo, diz que Deus destruirá aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo, e você tem que cuidar dele. Eu não cuido do meu corpo, eu estou sendo relapso, estou sendo relaxado e contribuindo para que a pressão arterial aumente, para que uma diabetes me pegue, para que o colesterol aumente, para que uma série de doenças me peguem. Então muitos crentes acham que já são anjos, são só seres espirituais, né? Não vou nem falar dos pastores, né? Porque os crentes, as igrejas aprendem com os pastores, e os pastores aprenderam errado eu não sei aonde, e eles acabam ensinando errado a congregação, a igreja. E a igreja leva isso, aí você vê aquele monte de crente, oram, chamam a bênção, tem palavra de Deus, mas não tem saúde, porque não cuida da saúde, não cuida do templo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, que não pertence a você, pertence a Deus. Então cuide bem dele. Porque enquanto você cuidar bem do seu corpo, que é o templo, seja na questão de dormir, descansar e de se exercitar, você será uma ferramenta mais eficaz para Deus, para fazer a obra de Deus. Entendeu? Então, não era momento de José confrontar e nem Maria junto com o menino, embora eles estavam debaixo da promessa de Deus, não era momento de confrontar, era momento de se afastar. Era momento de ir para o Egito, esperar as coordenadas de Deus, se afastar do ambiente. Muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós passamos por lutas e batalhas porque somos teimosos. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu, por exemplo, estou no ministério pastoral há muitos anos. Comecei a caminhar desde o início dos anos 80. Foram N igrejas pastoreadas, N igrejas fundadas e levantadas. Mas toda vez que Deus disse vai, eu fui. Toda vez que Deus disse sai, eu saí. Porque é o tempo de ir, é o tempo de ficar, é o tempo de sair. Eu sei que isso é contrário a alguns que estão me ouvindo e que vivem numa denominação, numa instituição, onde prevalece aquela questão do pastor vitalício, né? O pastor é o dono da igreja. Ali ninguém tira ele. Quando ele ficar doente, ficar incapaz de pastorear, quando ele
morrer, certamente o filho vai substituir, o primo, o parente, algum parente. Ali é reinado. Eu respeito isso e não concordo, eu respeito, mas não está na Bíblia isso. Porque muitas vezes, se eu sou um pastor da igreja, aquele irmão e aquela irmã está muito mais habilitado a assumir a presidência da igreja do que um parente meu. Então, igreja não é empresa, igreja não é reinado, o rei é Jesus. Aprendamos isso desde cedo, o rei é Jesus. Vocês não estão entendendo? Então, toda vez que Deus me enviou para alguma igreja, eu simplesmente fui. Toda vez que Deus mandou eu sair, eu simplesmente saí. O que eu tinha que fazer, eu fiz. E se você não sai, o bicho vai pegar. O triste é quando o pastor é cabeça dura, ou aquela pastora, ou missionária é cabeça dura, e Deus já falou pessoalmente com ele, já usou pessoas para confirmar que a hora e o tempo dele já terminou ali e ele fica batendo o pé. Sabe o que acontece? A membresia vai diminuindo, 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 diminuindo. Uma hora as portas fecham. As portas fecham. Porque Deus tem um propósito com outro homem, com outra mulher, naquela igreja, com outro ministério diferente. Igreja não é política, onde sai vereador, entra novo vereador, sai deputado, sai senador, entra novo deputado, senador e vereador, presidente da república, o prefeito, o governador, etc. Igreja dirigida por Deus. E quando nós, como hoje acontece isso, é que conduzimos, é que decidimos, a igreja sofre. O que eles fizeram? Se retiraram, foram para o Egito. E só voltaram quando Herodes morreu, mas primeiramente quando o próprio Deus disse para eles, volte porque os que queriam, juntamente com Herodes, a morte do menino, morreu. Você está me entendendo? Meu irmão, minha irmã? Você talvez está numa situação agora, ou está num lugar, ou foi para um lugar, ou está sendo empurrado por Deus para um lugar. Sabe para quê? Para Deus fazer alguma coisa na sua vida que aonde você estava ou está, Ele não consegue fazer. Então Ele te retira. Às vezes, até te retira para fortalecer as suas energias, para que Ele prepare um ambiente, quando você voltar a pedido dEle, a mando dEle, por determinação dEle, o ambiente esteja todo preparado para você exercer o ministério. Eu acho uma loucura, uma besteira, pastores que ficam brigando por questão de ministério, pastoras, obreiros. Eu não vou falar nem membro, é uma coisa nojenta, coisa horrorosa. Entendeu? Eu nunca vi gente que fica brigando por liderança de igreja, oposição na igreja, serem bem-sucedidos. Eu nunca vi. Eles vivem sempre na miséria, eles vivem sempre angustiados, eles vivem sempre em depressão, os filhos vivem arrebentados, a família vive arrebentada, tudo fica arrebentado, porque eles não estão na intimidade nem no centro da vontade de Deus. O ego deles vem, eu sou, eu vou fazer, igual Gabriela, síndrome de Gabriela, tem isso várias vezes repetindo, né? Eu aqui estou, eu aqui sou, aqui ninguém me tira, eu vou viver aqui, já vivi, vou viver, vou continuar vivendo e vou morrer aqui. Então morra. A coisa está tão feia nesse mundo moderno nosso da pós-modernidade que é preciso pregar a palavra confrontando esses crentes rebeldes, esses pastores e obreiros rebeldes e chamando eles para posição. E você que está começando a caminhar, a gente fala, pastor, mas você não pode ser muito duro. Não, é para você ver que a coisa é séria, a obra é séria, Jesus é sério, Deus é sério, o Espírito Santo é sério, a igreja é séria, o ministério é sério. E se você levar com seriedade e fidelidade, em primeiro lugar, a Jesus, você terá um ministério bem-sucedido. Nunca brigue por posição. É claro que tem aqueles rebeldes que se levantam contra nós. Tem os cabritos, né?
que você vai fazer como autoridade de Deus naquele lugar, em sendo o seu tempo ainda com Deus ali? Bota no banco. Aí você fala, pastor, vou para outra igreja. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. É desse jeito. Então vamos pegar o exemplo de José e Maria e o menino Jesus se retiraram para que Deus preparasse o ambiente em Jerusalém, na Judéia, principalmente em Belém, onde Jesus foi criado, para que ele viesse, crescesse, estabelecesse o ministério ali, expandisse para todo mundo, morresse por nós e chegasse até mim, até você. Fica triste não. Você fala, poxa, eu estou nessa situação, poxa, eu tive que largar, eu tive que perder esse emprego, né? Deus está trabalhando. Poxa, tive que ir para esse estado, nossa, vou ter que ir para o estado tal, nossa, eu tive que perder isso, tive que perder aquilo, tive que me afastar disso, me afastar daquilo. Deus está preparando o campo e a área para coisas maiores para você. Nós aqui somos carnais e não conseguimos enxergar com os olhos carnais, mas olha pela fé pelos olhos espirituais. Estão batendo palma e você perdeu alguma coisa? Fala, Jesus, está em tuas mãos. E as mães vão fazer assim, uau, uau, ele ou ela está numa situação que quem imaginaria que chegaria a essa posição? Ah, porque eles não sabem, nunca saberão. Quem dirige a sua vida é Jesus. Guarde essa palavra. Às vezes é necessário fugir. Jesus fugiu como menino, ele, sua mãe e seu pai para o Egito. Então vamos botar uma palavra assim mais bonita, né? É necessário se retirar. Entendeu? Essa é uma estratégia de guerra espiritual. É necessário se retirar. Fica como tema essa pequena meditação. Do Capelão Primo, Deus te abençoe, Shalom e a paz.